Vamos dar início. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão clínica na residência médica em obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fazem parte também desse grupo os pós-graduandos da Pontifícia Universidade Católica. O tema de hoje foi um tema assim, bastante solicitado pelos residentes que estavam muito interessados na revisão desse tema, que é a cardiotocografia intraparto, né? E, para apresentar esse tema, nós convidamos um professor que tem uma experiência, uma titulagem, né? Tem livros publicados a respeito desse assunto. O professor Diogo Aires de Campos. O professor é catedrático e diretor da Clínica Obstétrica e Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É também diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e Medicina da Reprodução do Hospital Santa Maria, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Além dos diversos títulos que ele apresenta, né, atualmente ele é presidente da European Association of Perinatal Medicine, é membro do Executive Board do European Board and College of Obstetrics and Gynecology e coordena a segunda parte do European Fellowship Examination in Obstetrics and Gynecology. Professor Diogo, um prazer de novo estarmos juntos e ter o prestígio de sua participação na nossa sessão. Você pode ficar à vontade para iniciar o seu compartilhamento. Você tem que ligar seu microfone. O seu áudio está desligado. Isso. Certo. Não conseguia fazer sem autorização do administrador. Perfeito. Ok. Olha, muito boa noite a todos, professor Nilson Jesus, muito obrigado pelo convite. Cumprimento também todos os colegas da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Espero trazer alguma coisa de novo, mas não tenho a certeza que o faça, mas vou dirigir sobretudo aos residentes, que penso que é para eles que eles é que solicitaram esta apresentação, e para falar sobre um tema que de facto tem sido a minha área de investigação e de também implementação já há cerca de 30 e tal anos. Só partilhar aqui a tela, algumas das pessoas se calhar vão reconhecer grande parte destes slides, eu já os apresentei antes, mas espero que haja algumas novidades. A cardiotocografia intraparto, uma área difícil da obstetrícia e ginecologia, durante muitos anos, muito pouca consenso sobre como interpretar a cardiotocografia, muito pouco consenso sobre usar ou não usar a cardiotocografia. Eu achei que havia alguns termos que eram importantes nós falarmos sobre isto. Por vezes eu vejo alguns médicos a dizer fizemos uma cesariana por sofrimento fetal. A expressão sofrimento fetal foi mais ou menos banida do léxico obstétrico. Ainda era eu residente, finais dos anos 90, porque se entendeu que não descrevia bem aquilo que estava a passar e que nós queríamos evitar a baixa oxigenação, queríamos evitar a hipóxia, e que sofrimento não era uma coisa pouco específica, que quando nós estamos a assistir ao nosso time de futebol a jogar, ele está a jogar mal, estamos em sofrimento, mas não estamos em hipóxia.
E o sofrimento, de facto, também é mal entendido pela grávida, pela família, porque acha que então como é que nós vamos deixar entrar o pobre bebê em sofrimento, né? Que eu acho que devemos devemos deixar de vez de usar esta expressão sofrimento fetal por essas razões, podemos chamar-lhe suspeita de hipóxia fetal ou mesmo hipóxia fetal. Depois há também a expressão que eu já ouvi, o bebê nasceu bem oxigenado porque tinha um índice de apegar normal. Este também é um erro de bastante principiante, porque quando o bebê nasce mal oxigenado, e de facto é algo que dura no tempo e é intenso, ele pode ter um índice de apegar baixo, mas muitos bebés que nascem mal oxigenados, não, a falta de oxigenação não é suficientemente intensa e duradoura no tempo para levar a uma baixa do índice de apegar. Não é? Nós podemos ter perfeitamente bebés que nascem com o índice de apegar normal, mas sofreram alguma hipóxia. A única forma de nós conseguirmos documentar que este bebê sofreu uma hipóxia é fazer uma gasometria do sangue do cordão umbilical. Outra expressão que às vezes é utilizada é que o bebê teve uma asfixia. Uma asfixia entende-se por asfixia a baixa de oxigenação suficientemente grave para causar lesões funcionais, mas como perguntámos a pessoas diferentes em hospitais diferentes, utilizam esta terminologia asfixia de uma forma muito laxa, o melhor é evitarmos o termo asfixia. E se forem ver as normas da FIGO, que eu vou falar já de seguida, o termo asfixia não consta do léxico destas normas da FIGO, por ser pouco específico. Depois, às vezes as pessoas dizem que o CTG estava normal, mas o recém-nascido veio a morrer por sepsis. Bom, o CTG só consegue avaliar mesmo baixa oxigenação. Quando há uma infecção do recém-nascido, quando há uma corioamnionites, há de facto, na parte das vezes, taquicardia fetal, mas se não for uma sepsis não for uma corioamnionites muito exuberante, pode ser a única alteração do CTG. Tudo o resto pode ser normal, pode ter acelerações, pode ter variabilidade normal, ou seja, o CTG apenas é bom a identificar a hipóxia. O CTG estava normal, mas o recém-nascido teve uma convulsão. O CTG, mais uma vez, só consegue ver hipóxia, e quando o CTG está normal, quer dizer que o bebê estava bem oxigenado. O recém-nascido pode ter convulsões por muitas outras razões que não a hipóxia. Quando tem convulsões, chamamos isso encefalopatia neonatal, mas nem toda a encefalopatia neonatal é de causa hipóxico-isquémica. Apenas encefalopatia hipóxico-isquémica é que causa alterações do comportamento nas primeiras 72 horas de vida de causa hipóxica. Encefalopatia, em algumas séries, cerca de 70% 65-70% das causas de encefalopatia neonatal não são a hipóxia, apenas 30% a 35%. Noutras séries é um bocadinho mais, depende um bocadinho como é que foram feitas as seleções. E finalmente, o CTG estava normal, mas a criança desenvolveu uma paralisia cerebral, ou seja, uma paralisia cerebral aparece geralmente ao ano, 2 anos de vida, alterações do controle dos músculos, também alterações a nível cognitivo, mas nós sabemos que cerca de 85% das paralisias cerebrais não têm a ver com hipóxia intraparto, de maneira que o CTG pode estar normal, o bebê está bem oxigenado, a paralisia cerebral deve-se à infecção, deve-se a alterações metabólicas, deve-se a hipóxia pós-parto, deve-se a várias coisas, mas não necessariamente a hipóxia intraparto. E estes conceitos foram bem estabelecidos nas normas da FIGO de 2015. Foi feito um consenso entre 50 especialistas do mundo inteiro, o Brasil inclusive, como estão a ver aqui,
e conseguimos acordar muitos destes conceitos e muitas outras classificações da cariotocografia, etc. E como é de longe o maior consenso que foi feito a nível mundial, é sobre ele que nós geralmente trabalhamos na parte da Europa e também em muitos outros locais do mundo. Ele foi adotado ou foi apoiado por muitas instituições internacionais, sociedades científicas, europeias, americana, de obstetras e ginecologistas, e também latino-americana, a Federação de Medicina Perinatal e a Federação Latino-Americana de Sociedades de Obstetrícia e Ginecologia, para não falar também na Ásia e Oceania. Ou seja, há um consenso grande a nível mundial sobre a utilização destas normas, destas guidelines. E o que é que nos dizem isto? Agora falando um pouco mais sobre pós-residentes, uma das primeiras coisas que nós temos que ver é, de facto, a variabilidade, a largura de banda. Nós temos aqui o sinal, está muito ampliado, aqui está a frequência cardíaca instantânea, e traçamos aqui uma banda que vai à volta do sinal, ok? E a largura média da banda em segmentos do minuto é a variabilidade. Nós sabemos que com o nosso olho humano temos algumas limitações na avaliação deste parâmetro, os computadores fazem isto de uma forma bem melhor, mas muitas vezes não temos computadores e temos que avaliar nós a variabilidade. A variabilidade está associada, sobretudo, à oxigenação do tronco cerebral, dos núcleos que estão no tronco cerebral que controlam o aumento e a diminuição da frequência cardíaca fetal através do simpático e do parasimpático, de maneira que quando nós temos uma redução da oxigenação do tronco cerebral, temos uma variabilidade reduzida. O que é que nós entendemos por variabilidade reduzida? Temos quando a variabilidade, esta tal largura de banda, é inferior a 5 batimentos por minuto, durante mais de 50 minutos, quando nós estamos a avaliar a linha de base. Aqui imaginem que isto tinha 50 minutos, não tem, porque não tenho espaço para pôr aqui, mas se tivesse 50 minutos sempre com este mesmo traçado, com esta largura de banda, nós ao final de 50 minutos dizíamos é uma variabilidade reduzida. Mas é também variabilidade reduzida quando tem esta variabilidade inferior a 5 batimentos por minuto nas desacelerações, ou durante mais de 3 minutos nas desacelerações. Ou seja, aqui temos variabilidade reduzida durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Isto só por si é suficiente para dizermos que temos com variabilidade reduzida. Mais raramente, muito mais raramente, são muito raros estes padrões, podemos ter a variabilidade aumentada, quando a largura de banda é superior a 25 batimentos por minuto durante mais de 30 minutos. É o chamado padrão saltatório. Quer dizer que está sempre acima e abaixo e se pusermos aqui uma largura de banda, se pusermos aqui uma banda deste lado e pusermos aqui uma banda deste lado, em média é superior a 25 batimentos por minuto. Há vários casos destes com variabilidade aumentada na literatura que estão associados a recém-nascidos que nascem com hipóxia, que nascem com um pH diminuído, com um déficit de bases aumentado na artéria umbilical. Mas são só quando eles duram mais de 30 minutos. Às vezes temos padrões só de 5, 10 minutos que depois desaparecem e esses aí não estão associados a maus desfechos. Mas se mantém este padrão durante mais de 30 minutos, é muito sugestivo de uma hipóxia fetal. E depois temos as desacelerações. As desacelerações, como sabem, podem ser classificadas em precoces, variáveis, tardias e também prolongadas. As precoces são aquelas que são curtas, são pouco profundas, ou seja, não têm uma grande profundidade, não vão até aos 70, 80 batimentos por minuto, têm variabilidade normal. E se nós tivermos as contrações bem documentadas no CTG, que nem sempre isso acontece no trabalho de parto, quando isso acontece, geralmente são coincidentes com as contrações. Mas, como vos digo, mais importante do que esta coincidência com as contrações é o facto de elas serem curtas, não serem geralmente mais do que 1 minuto ou 2, serem pouco profundas
e terem variabilidade normal, quer durante a desaceleração, quer depois quando regressa à linha de base. As desacelerações variáveis, perdão, esqueci-me de dizer que as desacelerações precoces, como sabem, são associadas sobretudo à compressão da cabeça fetal e não têm significado patológico, ou seja, não estão associadas à hipóxia fetal. São frequentes, mas não são associadas à hipóxia fetal. Já as variáveis são diferentes porque são mais amplas e têm uma descida rápida, ou seja, entre o início da desaceleração e o nadir da desaceleração, menos de 30 segundos, recuperação rápida e boa variabilidade entre as desacelerações. É muito difícil aqui ver a variabilidade dentro das desacelerações, porque há uma descida rápida, uma subida rápida, mas entre desacelerações há boa variabilidade. Estas aqui são também benignas, crê-se que estão associadas à compressão do cordão umbilical e ao aumento da tensão arterial a montante, e como podem ver também, quando nós temos contrações bem definidas, bem documentadas, são variáveis no tamanho, na forma e na relação com as contrações uterinas. Umas delas são coincidentes, outras são mais, há um desfazamento maior. Ou seja, estas também não são as acelerações que preocupam. As que preocupam são as tardias e são as prolongadas. As tardias diferenciam-se das outras porque têm um início lento, vai devagarinho descendo, ou então tem um retorno lento até à linha de base, ou então tem baixa variabilidade na desaceleração. E aqui estas têm todas estas três características. Tem uma descida lenta, tem uma subida lenta, tem baixa variabilidade. Quando nós, mais uma vez, temos boas contrações, as contrações bem documentadas, temos um desfazamento entre o pico da contração e o início da desaceleração. Estão a ver, elas começam aqui na contração e depois é que vão descendo. Mas muitas das vezes não temos contrações, de maneira que se chega a morfologia do início lento e do retorno lento à linha de base e da baixa variabilidade. E as estações tardias estão associadas a uma resposta quimiorreceptora, os receptores que o bebê tem no corpo carotídeo, na raiz dos grandes vasos, são sensíveis à descida da pressão de oxigênio e têm estas descidas lentas e retornos lentos da frequência cardíaca. As acelerações prolongadas são aquelas que têm mais de 3 minutos. Quando tem mais de 3 minutos, é sempre muito suspeito de haver um componente de quimiorreceptor, um componente de hipóxia, de maneira que estas aqui estão, juntamente com as tardias, classificadas nas acelerações mais nos preocupam. Se para além de durarem mais de 3 minutos, tem uma linha de base, tem uma frequência cardíaca abaixo dos 90 e se tem a baixa variabilidade, são tradutores de uma hipóxia aguda. Uma situação aguda pode ser um prolapso do cordão, pode ser um descolamento da placenta, pode ser uma ruptura uterina, algo que provavelmente não vai reverter e que nós, se não fizermos nada rapidamente, podemos ter um mau desfecho fetal. Então, como é que se classifica o traçado? E depois eu vou ver alguns traçados convosco e depois tentar responder a algumas perguntas. Como é que nós classificamos o traçado de acordo com a FIB? Se tivermos uma linha de base entre os 110 e 160, isto é considerado uma linha de base normal e precisamos deste critério para classificar o traçado como normal. Temos a variabilidade entre 5 e 25 batimentos por minuto, também é normal e também precisamos deste critério. E não temos desacelerações repetitivas, seja de que tipo for. Se tivermos estes três critérios, então temos um traçado normal. A interpretação é que não existe hipóxia e não é necessário qualquer intervenção para melhorar a oxigenação fetal. Esqueçam que aqui estamos a falar só de oxigenação, não estamos a ver infecções, nem doenças metabólicas, nem nada disso, só estamos a falar de oxigenação. Pronto, são estes os critérios necessários para classificar um traçado como normal. E o que é que são desacelerações repetitivas? Está aqui este asterisco. As desacelerações são repetitivas quando estão associadas a mais de 50% das contrações. Temos mais 50% das contrações têm uma desaceleração, ou mais de 50%, então são repetitivas.
ok? Podem perguntar, então, e acelerações não são necessárias? Quando aparecem acelerações, é sinal, é um bom sinal favorável de boa oxigenação do feto. Mas sabemos que de vez em quando, no trabalho de parto, os fetos não exibem acelerações e que isso não tem um significado que se conheça. Okay? Que são os critérios para classificar o traçado como normal. O que é um traçado suspeito? É quando há pelo menos um destes critérios que falha, mas não há nenhum dos patológicos. Já vamos ver o que é que são os patológicos. O que é que diz, o que é que quer dizer um traçado suspeito? Quer dizer que a probabilidade de hipóxia é muito baixa, mas se nós encontramos um traçado suspeito e encontrarmos uma causa reversível de baixa oxigenação, estamos já a falar sobre o que é que são causas reversíveis e irreversíveis. Se encontrarmos uma reversível, devemos reverter e normalizar o traçado, não estamos à espera que ele chegue a patológico. Se não temos nenhuma causa reversível, podemos manter a monitorização apertada ou podemos usar métodos adjuvantes. Métodos adjuvantes são eletrocardiografia, colheita de sangue fetal, enfim, coisas desse género, não sei se utilizam muito na maternidade do Rio de Janeiro, mas depois podemos falar sobre isso. O que é um traçado patológico? É que contém basta uma destes critérios. Aquilo normal é preciso os três, não é? O suspeito é que não tem nem este nem aquele, e o patológico tem que ter pelo menos um. Quando a linha de base é abaixo de 100 batimentos, isto é patológico. Quando temos uma variabilidade reduzida, usando os critérios que eu disse atrás, é patológico. Se a variabilidade for aumentada também de acordo com os critérios que eu já disse atrás, é patológico. Se temos um padrão sinusoidal, eu não mostrei aqui por uma questão de tempo, que é muito raro, mas temos um padrão ondulante positivo de anemia fetal, também é patológico. E quando nós temos desacelerações, isto aqui é de longe a mais frequente, desacelerações repetitivas, tais mais de 50% das contrações, mas apenas as tardias ou prolongadas. Se não forem tardias nem prolongadas, entra aqui no suspeito e não tem o significado de baixa oxigenação que tem as tardias ou prolongadas. Então, se forem tardias ou prolongadas e repetitivas, e se durarem mais de 30 minutos, ou no caso de haver baixa durabilidade, durarem mais de 20 minutos, então é um traçado patológico. Qualquer desaceleração que tenha mais de 5 minutos de duração também é um traçado patológico. Um traçado patológico quer dizer que uma probabilidade elevada de haver uma hipóxia fetal, de maneira que ou corrigimos imediatamente uma causa reversível, se identificarmos, excesso de contrações, ou assim, já vamos ver quais é que são, ou então se temos um método, se queremos usar um método adjuvante que nos dê uma resposta rápida, podemos também usar o método adjuvante, nomeadamente a colheita de sangue fetal, para os países onde isso se faz. Mas se isto não for possível, temos que ter um parto imediato. E nas situações agudas, não é, que é a desaceleração prolongada, mais do que 3 minutos, seguramente quando é mais de 5 minutos é uma situação aguda, deve ser realizado um parto imediato. Só para não haja dúvidas sobre o que é que são as causas reversíveis e irreversíveis. De longe, a causa mais frequente de hipóxia fetal é a atividade uterina excessiva, excesso de contrações, tanto na frequência, mas também na intensidade. E nós sabemos se estamos no período expulsivo e há esforços expulsivos maternos, isto agrava a oxigenação. Então, como é que nós revertemos? Na parte das vezes, isto uma taquissistolia, um excesso de contrações de causa iatrogénica, ou seja, temos ocitocina em perfusão e para aquela mulher a ocitocina, a perfusão é exagerada. Podemos parar ou reduzir a ocitocina e revertermos essa situação. Se precisamos de uma forma muito rápida de reverter, que é uma situação que não temos tempo para esperar porque a ocitocina deixe de fazer o seu efeito, podemos fazer glucólise aguda. Nós usamos muito salbutamol endovenoso, noutros países utilizam a atosiban endovenoso também, às vezes a terbutalina subcutânea, nos países anglo-saxónicos geralmente é esta que utilizam, ritodrina, já se utiliza pouco, mas às vezes em alguns países na América do Norte ainda utilizam, e a nitroglicerina, que também utiliza-se pouco, mas é uma possibilidade. Ao mesmo tempo que fazemos isso, devemos pedir à mãe para cessar os esforços expulsivos, ou então para fazer só em contrações alternadas. Se temos uma desaceleração prolongada, obviamente o que temos de pedir à mãe é para parar os esforços expulsivos. Mas se forem situações repetitivas, às vezes podemos apenas dizer só faça força em contrações alternadas.
Para quem não acredita em que o salbutamol faz efeito, temos aqui um traçado com a frequência cardíaca fetal, a vermelho, aqui a frequência cardíaca materna, a azul. Temos aqui alguns movimentos fetais e temos aqui as contrações uterinas, e se contarem aqui temos 6 contrações uterinas, ou seja, temos uma taquissistolia. E temos aqui uma desaceleração que já está com 3 ou 4 minutos, ou seja, é um traçado patológico, sobretudo nesta fase final, por ter uma desaceleração prolongada. Mas aqui identificamos uma causa, é excesso de contratilidade uterina, e o que temos de fazer é parar a ocitocina, mas queremos um efeito rápido, ou se não está a correr a ocitocina, podemos dar infusão de salbutamol endovenoso. E vejam o efeito que teve, neste caso, é um caso do Hospital Santa Maria, a perfusão de salbutamol fez normalizar imediatamente a frequência cardíaca, com até um aumento da frequência cardíaca, depois normalizou ali com uma aceleração. O salbutamol como beta-mimético, que também aumenta a frequência cardíaca materna, podem ver aqui temporariamente, mas depois normalizou. Mas o efeito mais exuberante é nas contrações uterinas, onde pararam as contrações uterinas, aqui depois voltaram mais tenues, mas é este efeito que nós pretendemos e que resolve a situação. A maior parte das vezes não é necessário, posso dizer, basta parar a ocitocina, mas quando queremos um efeito rápido, o salbutamol também funciona. Outra causa reversível e talvez ainda mais frequente, pelo menos em alguns sítios onde não tem muito cuidado com isto, é o decúbito dorsal materno. Nós sabemos que se a mulher, se a grávida está em decúbito dorsal, que pode comprimir a aorta e a veia cava inferior, pelo útero reduzir o aporte de sangue ao útero e causar uma desaceleração prolongada. Para isto basta alterar a posição materna, sentá-la, pôr o pé, virá-la de lado, mas o mais importante é evitar que as parturientes estejam muito tempo nesta posição quando estão em trabalho de parto. Para quem faz muita epidural, raquianestesia, para quem faz muita analgesia do parto, sabe que a hipotensão materna súbita é uma causa relativamente frequente, não é assim muito frequente, mas é relativamente frequente, de desaceleração prolongada, e isto deve-se de facto à hipotensão, que reduz a quantidade de sangue, a quantidade de oxigênio que chega ao leito placentário. Aquilo que nós podemos fazer, e devemos fazer, não é fazer partos por cesariana, não é estar a fazer partos instrumentados, é administrar soros rapidamente para normalizar a tensão arterial. E se queremos um efeito muito rápido, embora isto tenha riscos, como sabem, a efedrina tem efeitos secundários, mas se queremos um efeito muito rápido, podemos dar a efedrina em bolos intravenosos. E há também causas irreversíveis e nem sempre elas são fáceis de identificar. Às vezes são, mas às vezes não são. O prolapso do cordão umbilical é muito fácil de identificar através do exame vaginal, como sabem. Já às vezes é mais difícil identificar um descolamento magro da placenta, sobretudo quando não há hemorragia. Às vezes não há hemorragia porque está aqui a apresentação a evitar que o sangue saia pela vagina, ou uma ruptura uterina também, às vezes é fácil de diagnosticar, às vezes não é. Quando há hemorragia, estes são fáceis de diagnosticar. Quando não há epidural e há dores, também são mais fáceis de identificar, mas quando há epidural e não há hemorragia, são mais difíceis. Depois há outras causas, deixa-me só voltar atrás, há outras causas também irreversíveis, mas são mais raras, a hemorragia feto-materna. Depois há as causas que têm a ver com situações específicas do parto, como por exemplo a retenção de cabeça última no parto pélvico, ou a distociadomos. São situações que causam hipóxia, mas cuja resolução não passa pela interpretação da cardiotocografia, como sabem, já nessa altura já paramos a cardiotocografia. Alguns exemplos práticos, eu sei que talvez fosse útil perante alguns CTGs, vermos como é que se deve fazer a interpretação. Temos aqui um traçado em que a linha de base podemos ver, temos que arranjar a parte mais estável, e a parte mais estável é capaz de estar aqui. Só a linha de base por si é suficiente para dizer que este traçado não é normal. Okay? Tenho uma linha de base acima dos 107, há uma taquicardia ou taquicardia. Esse é um dos aspectos. Depois, acelerações, temos aqui duas acelerações.
o que é normal, mas também se não houvesse acelerações, também não era isso que transformava este traçado noutro tipo de classificação. Temos desacelerações, temos aqui esta aqui atinge os 15 batimentos e atinge os 15 segundos, até atinge 1 minuto e pouco. É uma desaceleração única, não repetitiva, parece precoce, em termos da sua morfologia, não é muito profunda, tem boa variabilidade, de maneira que não nos preocupa essa desaceleração, e a variabilidade é normal. Podemos ver aqui vários segmentos onde a variabilidade é superior a 5 batimentos, de maneira que, se não houvesse uma taquicardia fetal, isto era um traçado normal, mas como há uma taquicardia fetal e a linha de base está acima dos 160, é um traçado suspeito, porque não cumpre as condições todas de um traçado normal. Um traçado suspeito de taquicardia isolada, não é isolada, quer dizer, não há mais nenhuma outra alteração do cardiotocograma, ou é por epidural, ou é por febre materna, ou pode ser por coriomeningite. A epidural faz desregular o centro de termorregulador do feto e pode levar a temperaturas subfebris e taquicardia. A febre materna é de longe a causa mais frequente de taquicardia, todas as causas de febre materna que conhecem. A infecção intrauterina, a coriomeningite, é relativamente mais rara, mas também pode acontecer. E como é que nós lidamos com esta situação? A primeira coisa a fazer é avaliar a temperatura materna, porque se identificarmos aí febre, conseguimos resolver isso. Podemos arrefecer o quarto, para quem tem quartos que têm ar-condicionado, pode-se pôr o quarto mais frio. Paracetamol endovenoso, ou geralmente fazemos estas duas coisas, e com isso muitas das vezes normaliza o traçado e fica um traçado perfeitamente normal. Se suspeitamos de uma infecção bacteriana, que nós podemos avaliar através dos marcadores de inflamação, leucocitose, neutrofilia, proteína C reativa, etc., etc., então devemos iniciar um antibiótico para combater uma eventual infecção bacteriana intrauterina. E manter a vigilância apertada, porque estes bebés que estão com uma taquicardia precisam têm necessidades energéticas mais elevadas, e com isso, quando isso acontece, qualquer déficit no aporte de oxigênio pode ser mais complicado, mas temos que manter uma vigilância apertada, não é só dizer pronto, já está normal, já não se passa mais nada. Ok, no caso 2 tenho aqui um traçado que tem uma linha de base nos 130, estamos todos de acordo, que não tem acelerações, não tem desacelerações, e vamos ver a variabilidade, ok? Linha de base 128, sem acelerações, sem desacelerações, e a variabilidade. Eu vou tirar aqui esta linha para vermos a variabilidade. Se a variabilidade for encaixar toda num destes retângulos, é porque é inferior a 5. Quando ultrapassa o retângulo é porque é superior a 5. E podem ver aqui alguns segmentos onde está tudo dentro do retângulo, outros onde ultrapassa um bocado o retângulo. É aquilo que nós chamamos variabilidade borderline. Anda ali à volta dos 5, para o computador era muito fácil quantificar esta variabilidade, para nós é um pouco mais difícil. Não parece muito reduzida, mas está ali borderline. Como é que nós classificamos este traçado? Bom, com 30 minutos, nós sabemos que muitas das vezes o feto pode estar em sono profundo durante 50 minutos. Isso não quer dizer que ele esteja hipóxico, mas às vezes também temos variabilidade reduzida por causa da hipóxia do sistema nervoso central. O que há a fazer é considerar este traçado normal, porque ainda não tem os 50 minutos de variabilidade reduzida. É um traçado normal. E esperar, não é normal, mas vamos continuar a monitorizar durante mais algum tempo. A variabilidade borderline, como vos disse, acontece no sono profundo, pode acontecer também com alguns medicamentos que fazem reduzir a variabilidade, depressores do sistema nervoso central, opiáceos, tramadol, petidine, meperidine. Devemos reavaliar os medicamentos administrados para ver se foi administrado algum desses medicamentos que reduz a variabilidade, manter a monitorização até aos 50 minutos, pelo menos, e podemos, se estivermos muito nervosos, nós estimular com os nossos dedos o escalpo do feto e tentar ver se ele está em sono profundo e se conseguimos acordá-lo. Para quem tem mais experiência, basta só experimentar, isto é o mesmo traçado, vamos esperar um bocado, e se esperarmos um bocado, o traçado fica completamente normal. E concluímos então que era
um sono profundo, era um traçado normal de um sono profundo. O sono profundo pode durar 50 minutos e as transições entre estadios comportamentais, sono profundo, está sono com movimentos, isto traduz em uma boa oxigenação fetal, quer dizer que este bebê está bem oxigenado. Okay? Às vezes, com medicamentos, o sono profundo pode ir para além dos 50 minutos, é preciso, para além de aguardar os 50 minutos, temos que ver se de facto existe ou não algum medicamento que foi dado. Caso 3, deixa-me saber que horas são, estou razoável. O caso 3, imaginem que este traçado não se mantém para além destes 30 minutos, que se mantém assim durante 60 minutos, ou seja, temos 2 vezes este traçado. Como é que nós fazemos a linha de base? Identificamos aqui em cima, 180, ok, são os segmentos mais estáveis, são aqui em cima, só isso não é normal, não tem acelerações e tem desacelerações tardias, descida lenta, subida lenta e repetitivas. Nós não temos aqui uma boa avaliação das contrações, mas olhando para aqui, elas parecem ser repetitivas, parecem intervalos bastante fixos entre elas. E temos variabilidade reduzida, é mais difícil de ver, eu vou tirar aqui isto, mas podem ver aqui, todo este segmento tem variabilidade reduzida, aqui também, poderá haver aqui um ou outro segmento que não é reduzida, mas a grande maioria aqui é muito reduzida, neste bocadinho, a maioria do traçado tem variabilidade reduzida. E se tem variabilidade reduzida tem desacelerações tardias, é um traçado patológico. Um traçado patológico que é desacelerações tardias restritivas, baixa variabilidade, é uma hipóxia crónica. É uma situação de insuficiência placentária que faz com que cronicamente não chegue oxigênio suficiente. Claro que devemos rever medicamentos administrados, para ter, sobretudo antes de chegarmos aos 60 minutos, ver se não será medicamentos que foram dados, estimular o escalpo fetal se queremos tentar acordar o bebê, mas ele não vai acordar. A ecografia é importante para ver a biometria, uma restrição de crescimento fetal, para ver o líquido amniótico, também pode ser, e o Doppler umbilical, também todos eles significam hipóxia crónica, mas aqui, como estes fetos não têm a capacidade de aguentar contrações uterinas do trabalho de parto, temos que planear uma cesariana. Caso 4, eu tenho, acho que são 5 casos, não tenho bem certeza. Aqui o caso 4, uma linha de base é difícil de avaliar, não há grandes segmentos estáveis, mas há alguns aqui, parece ser normal. Acelerações tem aqui uma, tem muitas desacelerações, esta aqui é muito prolongada e esta aqui é muito, muito prolongada e para além de prolongada tem aqui na segunda metade baixa variabilidade, quer dizer que o feto, a certa altura, o sistema nervoso central estava mal oxigenado, o tronco cerebral estava mal oxigenado. Okay. Reduzida nos últimos 3 minutos. Isto é um traçado muito patológico e que é preciso rapidamente ou reverter a situação com trocólise aguda e esperar que normalize. Isso é possível quando estamos nestas fases iniciais ou aqui, se houver condições para fazer um parto instrumentado ou se não uma cesariana urgente. Desacelerações repetitivas, tardias, prolongadas, baixa variabilidade, é hipóxia recorrente. É excesso de contratilidade, neste caso, temos aqui muitas contrações e provavelmente esforços expulsivos. O que é que devemos fazer? Parar a ocitocina, trocólise aguda, com salbutamol ou com outro, virar a senhora de lado, não fazer esforços expulsivos, aguardar a recuperação da frequência cardíaca antes de começar os esforços expulsivos. E se tiver condições muito favoráveis, um parto instrumentado, com uma ventosa, com forceps. E agora, penso que este aqui é mesmo o último, caso 5, temos aqui uma linha de base que está normal, à volta dos 134, temos aqui uma aceleração e temos uma desaceleração prolongada com baixa variabilidade. Mais de 5 minutos, frequência cardíaca abaixo dos 80, este aqui, os 80 são aqui, este aqui anda por volta dos 70 e depois passa para os 60, variabilidade reduzida na desaceleração. Okay? É um traçado patológico e o que se passa é uma hipóxia aguda, como disse há pouco. Uma hipóxia aguda, podemos ver qual é a causa, se é uma causa reversível, se não é, se as tensões arteriais estão normais ou se estão baixas, pode ser essa a causa. Fazer um exame vaginal, para ver se é um prolapso do cordão umbilical, para ver se há sangue. Parar a ocitocina e parar que se façam força, virar de lado, cólice aguda, podemos fazer isso durante 2 ou 3 minutos. Se condições muito favoráveis, o parto é instrumentado, se não, uma cesariana emergente aos 5, 7 minutos.
Isto 5, 7 minutos depende bastante das condições que temos, se o nosso bloco operatório é ao lado ou não é ao lado, porque se for muito longe não se pode aguardar os 5, 7 minutos. Se tivermos se isto for um parto vaginal após cesariana, nós estamos a suspeitar de uma ruptura uterina, se for um bebê com uma restrição de crescimento fetal, em que não tem tantas reservas, se houver hemorragia, que faz sugerir que é uma ruptura uterina ou um descolamento major da placenta, ou se não temos condições para fazer uma cesariana rápida, porque o nosso bloco operatório fica muito longe, então não aguardamos os 5, 7 minutos, temos que atuar mais cedo. Queria terminar, só ver as horas, dizendo que o treino regular na implementação do CTG e na resolução de situações de emergência é essencial para a segurança do parto, de maneira que eu acho que para além de nós sermos muito bons ou temos que fazer, por ser muito bons na interpretação do CTG, é importante também treinar a resolução de situações de emergência, realmente faz-se com simulacros, com simuladores, tudo isto é fundamental para de facto conseguirmos que não haja praticamente nenhum recém-nascido, nenhum feto que morra durante o trabalho de parto. E só para dizer que a FIGO tem cursos para se estiverem interessados em fazer cursos locais de lesão fetal intraparto. No website da FIGO há slides do curso, alguns destes slides que eu usei vêm de lá, em várias línguas e português também, inclusive, para fazerem, para organizarem cursos locais. Se tiverem dificuldade em encontrar este curso, é só dizer-me que eu envio os slides. E, finalmente, ideia-chave, a manutenção fetal intraparto tem como principal objetivo reduzir desfechos fetais adversos, mortes intraparto, sequelas neurológicas a longo prazo, mas apenas consegue reduzir aqueles que estão relacionados com a hipóxia fetal, como já disse várias vezes. Mas, ao mesmo tempo que reduzimos isso, também não devemos ter intervenção obstétrica desnecessária. Eu estou a dizer cesarianas desnecessárias, partos instrumentados desnecessários, porque estes aqui estão associados a maiores riscos maternos e fetais e estão bem determinados os riscos acrescidos das cesarianas e também os riscos acrescidos dos partos instrumentados. E era isto que tinha para partilhar convosco. Espero que tenha sido útil e que não tenha sido muito monótono, porque aqui já são quase 11 da noite, mas espero que tenha sido interessante. Ok, obrigado, Diogo. Apresentação Professor, vou só liberar aqui. para todo mundo. Aqui. Ok. Tá, obrigado, professor Diogo. Não, essa apresentação foi excelente. Trouxe bastante subsídios para a utilização da cardiotocografia durante o trabalho de parto. E eu quero colocar agora em aberto para os residentes e pós-graduandos poderem fazer perguntas ou comentários a respeito do assunto. Né? Então, os residentes podem ficar à vontade. Residentes, tem alguma pergunta? Oi, professora, eu tenho uma pergunta. Luísa, diga. Oi, Diogo. Parabéns Olá. pela aula, foi maravilhosa. A minha dúvida é, só confirmando, assim, a gente analisa a variabilidade, então, baseado na linha de base, né? Porque a minha dúvida é que nos primeiros slides, quando a gente estava falando sobre análise da variabilidade, daquela linha que você fez em cima e a linha que você fez embaixo, é que ela não conta quando tem desaceleração, né? Só na linha de base. Quando tem desaceleração, aquela parte de cima, a linha que a gente faz em cima e faz embaixo, ela não entra nessa conta, né? Não é bem assim, sabe? É porque nós, geralmente, quando falamos de variabilidade, estamos a falar da variabilidade da linha de base, completamente de acordo consigo. Mas também na FIGO, nas normas da FIGO, avaliamos a variabilidade na desaceleração, ou seja, é importante também avaliar a variabilidade na desaceleração. E se tiver
uma desaceleração, tiver várias desacelerações repetitivas com baixa variabilidade, isso é suficiente para a classificar como tardia, ok? E se tiver uma desaceleração que seja, mas podem ser 2 ou 3, que tenha baixa variabilidade na desaceleração, isso é suficiente para dizer este traçado tem baixa variabilidade. Tá, essa Certo. era a minha dúvida, porque quando é um traçado reto, sem desaceleração, que a gente percebe mais facilmente essa pouca variabilidade, porque você vê no traçado que ele não desacelera, mas ele também não tem aceleração. Certo. Aceleração, digo, perdão. Você consegue analisar a variabilidade de uma forma melhor, porque a linha de base é mais facilmente definida. Agora, quando a linha de base é mais difícil de definir, eu tenho mais dificuldade de avaliar a variabilidade, entendeu? Certo. Na Mas linha de base está mais confusa por conta de desacelerações, principalmente. Certo. Sim, mas a variabilidade a avaliar ou na linha de base, quando essa está mais ou menos estável, ou então na desaceleração. Ou seja, se procurar nos 2 sítios, encontra sempre. Entendi. E aí, se tiver diminuído, independente do sítio, isso já é considerado suspeito ou grave. Sim, Tá bom. e já é um traçado patológico, ou seja, 3 minutos de baixa variabilidade numa desaceleração já é um traçado patológico. Tá ótimo. Obrigada, professor. Ok. Outra pergunta? Algum comentário dos residentes? Então, vamos colocar em aberto para todas as participantes da sala, né, para fazer algum comentário. Eu queria perguntar, assim, primeiro para o professor Diogo, assim, com que frequência, quer dizer, normalmente, durante o trabalho de parto, vocês utilizam a cardiotocografia computadorizada? Ou você está sempre utilizando a convencional, a não computadorizada? Certo. Nós, os hospitais, hoje em dia, aqui têm todos centrais de monitorização. Ou seja, eu num único computador, ou nos computadores todos da sala de partos, consigo ver os traçados que estão a ser adquiridos na sala de partos. E essas centrais têm análise computadorizada, de maneira que eu, quer queira, quer não, tenho acesso a essa análise por computador. Porque neste momento, hoje em dia, as grandes centrais de monitorização do trabalho de parto vêm com a análise computadorizada. E é isso que se passa, ou seja, as pessoas têm acesso à análise computadorizada e têm uma avaliação quantificada da variabilidade e têm uma avaliação também dos outros parâmetros, mas têm essa avaliação e têm alertas, não é? Que dão alertas. Eu por acaso não mostrei aqui, porque também sei que não sabia se tinham aí, pois também não quis estar a exagerar na informação, mas tem alertas para quando a variabilidade está reduzida. Ou seja, muitos destes tratados que eu mostrei, enquanto estão a correr, o sistema dá alertas amarelos quando é suspeito, dá alertas vermelhos quando é um traçado patológico e diz o que é que encontra, baixa variabilidade com desacelerações repetitivas, coisas desses género. Ok. Obrigado. E assim, agora comparando com o que a gente normalmente, como a gente atua aqui, vocês utilizam mais a medida do pH fetal, né? Antes de os casos suspeitos, né? Então, com maior frequência antes de tomar qualquer decisão. Não, Nilson, Não usa? não. Desde 1990 que eu não faço pHs, 90 e muitos, 98. Mas em alguns países europeus fazem. Estamos a falar de pHs do scalp, certo? Tá. Mas aqueles métodos adjuvantes que você citou, teria que outros métodos, além dos... Olha, os métodos adjuvantes, para além da colheita de sangue fetal, é a eletrocardiografia fetal, o STAN, que nós usamos muito aqui na Europa,
né? E deixamos de fazer colheitas de sangue fetal porque introduzimos o STAN em 2002. E outra alternativa, para situações muito específicas, quando há baixa variabilidade, é estimular o scalp com os nossos dedos, o scalp do bebê. Uhum. Então, esses os três nós usamos e depois os outros, da análise por computador, como disse, temos disponível, quer queiramos, quer não. Ok. Tá. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Boa noite, professor Diogo. Primeiramente, parabéns pela sua brilhante apresentação. Acho que acrescentou não só para os residentes, até para a gente, para os mais velhos, acrescentou muito, principalmente em relação aos conceitos ali. E eu gostei muito quando o senhor falou sobre o sofrimento fetal, né? Que é um termo comumente empregado por nós aqui na literatura, está amplamente divulgado, mas realmente quando a gente usa esse termo de sofrimento fetal e houve realmente um sofrimento e por acaso esse feto morre, isso vai ser usado contra a gente judicialmente. É muito difícil convencer um juiz que se o feto estava em sofrimento, alguém escreveu que estava em sofrimento, a conduta não foi tomada e alguma coisa do gênero. Gostei muito do que o senhor comparou com o jogo de futebol, aí a gente sofre muito, mas não necessariamente a gente vai morrer por causa disso, né? E, Ah, e uma pergunta em que o senhor falou a respeito do salbutamol, os senhores costumam usar com frequência nesses casos aí para parar o trabalho de parto? E se sim, assim, esse parto ele depois ele volta, o objetivo essa paciente segue para cesariana ou pode continuar esse trabalho de parto, se essa resposta é boa, e se existe, em caso de cesariana, que o senhor percebe que tem uma evidência maior de hipotonia no pós-parto, durante a cesariana. Ok, obrigado, Jair. Eu acho que há muita evidência sobre a segurança da tocólise aguda, quer com salbutamol, quer com atosiban, quer com terbutalina, quer mesmo com nitroglicerina. Há ensaios randomizados que compararam a utilização versus a não utilização e foram avaliar desfecho com hemorragia pós-parto e não há aumento de hemorragia pós-parto, nem por atonia, nem por outra causa derivado à utilização destes tocolíticos. Nós usamos mais o salbutamol porque é o que havia mais disponível e é mais barato que o atosiban. Também já utilizei a atosiban uma vez no passado, quando uma senhora que não podia fazer salbutamol porque tinha uma doença cardíaca e utilizamos o atosiban. O salbutamol nós fazemos em perfusão durante 5 minutos, às vezes 10 minutos, mas muito raramente, a maior parte das vezes é só 5 minutos, normaliza o traçado, como viu naquele traçado que eu mostrei, passado 10 minutos, passado 15 minutos, voltam outras vezes as contrações e passado 30 minutos tem as mesmas contrações rítmicas que tinha antes. E às vezes até, já me aconteceu, não muito frequentemente, mas tivemos que, voltamos outra vez a pôr oxitocina, ok? Porque havia um trabalho de parto estacionário. É um efeito muito limitado no tempo. E também há alguns casos, que eu também que eu já tive no passado, em que utilizamos o salbutamol muitas vezes, 4, 5 vezes ao longo do trabalho de parto. Porquê? Porque não era uma taquistolia iatrogénica, não havia ocitocina, mas era algo espontâneo e cada vez que fazia contrações havia desacelerações variáveis e algumas delas eram tardias e fizemos o salbutamol, normalizou, depois passado algum tempo volta outra vez, fazemos outra vez o salbutamol e no final tivemos um parto eutóxico. Não é muito frequente isto acontecer, não é? Só para dizer, não ficarem com a ideia que isto acontece muitas vezes, mas que é seguro é porque esses aí não estão associados a mais hemorragia pós-parto. Tá ótimo, muito obrigado, parabéns. ok. Outra pergunta? Um comentário? Isto? Sidney. Sidney, tudo bem, professor? Professor Diogo, tudo bem? Quem está falando aqui é Sidney. Eu queria uma opinião sua em relação ao que você falou sobre
taquicardia fetal, porque a taquicardia intraparto, eu até entendo mais ou menos o porquê, aquelas causas que você colocou, além de poder ser um prenúncio de um início de que algo não vai ficar bem, né? Agora, e na anteparto, você acha que tem algum significado assim importante para você ficar de olho na taquicardia anteparto? Eu acho, assim, obrigado pela pergunta. Eu acho que as causas são as mesmas, não é? É febre, não há epidural, não, ou seja, geralmente a epidural não é uma causa, mas às vezes há corioamnionitis, e às vezes nós temos situações que são a fase inicial de uma hipoxémia ou crónica ou subaguda. Não é? Porque quando nós temos um bebê que está a ser bem oxigenado, temos um traçado normal, quando há um início de uma baixa oxigenação mais crónica, mais ou subaguda ou crónica, há libertação de catecolaminas pelas suprarrenais e que fazem com que haja uma taquicardia. Mas se mantiver essa hipóxia crónica, a taquicardia acaba por desaparecer. Então, nós podemos ter também uma taquicardia reativa a uma hipoxemia crónica. Respondendo à sua pergunta, no anteparto, quando temos uma taquicardia, temos que estar com atenção, sim. Aí, a maior parte das vezes, 99% das vezes, é de facto febre materna, de várias causas, mas por vezes é corioamnionitis e por vezes, de facto, é esta fase inicial da hipoxemia crónica. E espero ter respondido à sua pergunta. Não, respondeu. É que, às vezes a gente vê muitas indicações de interrupção via alta apenas por taquicardia materna, mas anteparto, né? Mas, assim, sem a paciente ter febre, sem a paciente ter na verdade, nenhuma condição, né, que mostre, e às vezes depois a gente repete depois e vê que não tem mais aquela taquicardia, né? Então, é isso por isso que eu coloquei essa pergunta. Ok, certo. Obrigado. Ok. Mais alguma pergunta, comentário? Cristo, quer fazer algum comentário? Apenas agradecer ao professor Diogo, foi excelente aula, muito didática, foi bom, acho que temos bastante residente na sala, então acho que fez uma boa revisão e os exemplos foram excelentes. E agradecer ao professor sua disponibilidade, que aí em Portugal já são 11 horas da noite e o senhor está aqui nos brindando com essa brilhante aula. Muito obrigado, professor. Muito gosto. Ok. Professor Jorge? Também agradecer mais uma vez ao professor que sempre nos brinda com maravilhosas exposições e lamentar que a gente tenha parado de utilizar os sistemas de análise computadorizada. Quer dizer, fomos introdutores aqui do Brasil na cartografia anteparto, década de 90, e depois paramos de usar, uma pena. Certamente essa análise pode contribuir, principalmente naqueles traçados onde existe uma variação de interpretação, mesmo entre pessoas expertas no assunto. Mais uma vez, muito obrigado, professor, e espero que novamente tenhamos a oportunidade de ter a sua apresentação. Uma boa noite. Obrigado. Professor Ajuda, só um pequeno comentário em relação a isso. Nós sabemos que há aspectos da cardiotocografia em que nós discordamos mais. Uma deles é a variabilidade, outra é a classificação das desacelerações e outra é a classificação em suspeito ou patológico. E há duas formas de uma pessoa lidar com esta variação interobservador. Uma delas é ter um sistema de computador, enfim, analisa sempre da mesma forma e supostamente analisa melhor do que nós. Mas outra alternativa é usar mais métodos adjuvantes também, não é? Porque se nós temos alguma dúvida se a desaceleração é tardia, se é variável, se usarmos um método adjuvante e que nos diz sempre que é normal, sempre usamos o STAN, a eletrocardiografia fetal, diz que é sempre normal, ficamos tranquilizados, não é?
É uma opção para quem não tem análise por computador ter acesso aos métodos adjuvantes. E tem sido um bocadinho o que se passa em alguns hospitais aqui em que não têm acesso à análise por computador. Muito bem observado, muito obrigado. Ok. Professor Diogo, então, mais uma vez nós Boa noite. tem uma pergunta? Sim. Desculpa, boa noite. Eu sou um intruso. Muito obrigado, professor Diogo. Conheço particularmente. Obrigado, Dr. Jair e o pessoal da escola, Maternidade Escola do Rio de Janeiro. Eu chamo-me Vander, sou colega de Moçambique e sempre que posso, também aqui em Moçambique, já é dia seguinte, já é terça-feira. Gostei do que foi falado. Eu queria, assim, né? É verdade que o nosso contexto é muito diferente, até, digamos que o pior do Brasil. Queria, em jeito de provocação ao professor Diogo, numa situação que não é da minha maternidade, das nossas maternidades, em que temos só um aparelho de cardiotocografia, é verdade que cada caso é um caso, né? As pacientes que nós recebemos nas salas de partos são diferentes, umas sem patologia, outras com pré-eclâmpsia grave e que estão em pleno trabalho de parto. E nós não temos análise computadorizada, temos aquele CTG que imprime papel e vamos rodando as pacientes, né? A nossa maneira de trabalhar, né? Estou a partilhar e peço se houver contributos no que for possível. A nossa maneira de trabalhar é que boa parte dessas pacientes são pacientes que nós não as conhecemos. Não conhecer quer dizer que fazem o segmento pré-natal nos centros de saúde à volta da cidade de Maputo, com pessoal de enfermagem, né? As enfermeiras da SMI, porque não existem obstetras para todo o país, e não muitas também não fazem cardiotocografia anteparto. E nós o que fazemos, as pacientes são admitidas, admitimos em trabalho de parto, boa parte, né? E fazemos um CTG, uma cardiotocografia de base, de entrada, né? E a partir daí nós, em média, né? As nossas salas de parto são muito ocupadas, isto é, tem muitas pacientes, é normal, num turno, umas 12 a 15 pacientes no mesmo turno e com pouco pessoal estarem em trabalho de parto. Nós fazemos e depois elas vão aos seus leitos, né? Às suas camas. E muitas das vezes ficamos com aquele CTG de base de entrada, já algumas ficamos satisfeitos e às vezes não temos outros critérios de repetição. Só uma pré-eclâmpsia é que quando eu troco o turno é que posso dizer, e já transitou do turno anterior, é que peço para fazer uma nova cardiotocografia. O que é que o professor Diogo já esteve cá em Moçambique, né? Né? O que é que acha e nessas condições em que nós temos, o que é que... Eu sei que é um conselho que provavelmente não seja este fórum possa saltar. Desculpa, obrigado. Falei demais. Não, muito bem. Vander, primeiro, obrigado pelas suas palavras e obrigado por ter aparecido. Eu, de facto, já estive no seu hospital, acho eu. É do Central de Maputo, não é? O seu? Sim, quando estava em formação estava no Central de Maputo, mas estou no Mavalane, que é um nível terciário. Ok. Sim. Muito bem. E tive um imenso gosto em estar aí. Eu acho que todos nós temos realidades ligeiramente diferentes e temos que nos adaptar a essas realidades, não é? Isso faz parte da nossa capacidade de inteligência. Eu acho que
quando nós não temos CTGs, quando temos CTGs suficientes para toda a gente, eu acho que se deve fazer CTG a toda a gente, se a mulher estiver de acordo com isso, porque conseguimos captar algumas situações raras que a auscultação intermitente não consegue captar. Tem sido essa a minha política sempre, quando nos hospitais pronto tem que passar. Quando não temos, de facto, temos que selecionar os casos de mais risco para fazer o CTG e as outras fazer a auscultação intermitente, não é? E acho que aqui o segredo é ensinar às enfermeiras parteiras a fazer a auscultação intermitente, para selecionar, para elas próprias selecionarem desses casos quais as situações que depois precisam de fazer CTG, porque se elas detectarem desacelerações, elas não conseguem detectar baixa variabilidade, mas se detectarem desacelerações e pelo tipo de duração e pelo tipo de morfologia pós-contração parecem ser tardias ou prolongadas, claramente que devem ser esses os casos que devem ser submetidos a CTG. É claro que depois, se aparece uma pré-eclâmpsia ao mesmo tempo, de tomar uma decisão entre uma coisa e outra é muito difícil, não tenho resposta para isso. Mas eu acho que se estamos a falar de uma população de baixo risco, maioritariamente a auscultação intermitente tem que ser a primeira forma de monitorização e depois os casos que são detectados aí sim irem para CTG. Não sei se ajudou, Wander, mas... Obrigado. Ok. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Então, agradecer mais uma vez, então, ao professor Diogo, né, a sua disponibilidade de estar essa hora, né, aí, nos brindando com essa excelente exposição. Né? Professor Diogo, um abraço, boa noite. Né? Abraço a todos, E abraço a todos. quero convidar a todos para a semana que vem estarmos juntos no mesmo horário e boa noite a todos.